Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje escutamos a leitura do livro do Eclesiástico e, de modo bem particular, me perdoem, mas uma coisa singular hoje eu posso celebrar, que é no dia 10 de dezembro de 2011, às 9 horas da manhã, junto com o padre Adilson Gomes Máximo e Gleison Dias dos Santos, era ordenado diácono. E, para mim, essa data tem uma grande importância, visto que o ministério presbiteral, sacerdotal, ele tem a sua raiz no diaconato, ou no diaconado. Ele tem a sua vivência preliminar nisso, porque é o ministério de zelar pelo altar, no sinal de comunhão, de proclamar a palavra e de conseguir dar assistência ao máximo de pessoas possível, viúvas e órfãos. E por coincidência e por bondade de Deus, fui ordenado justamente na segunda semana do tempo do Advento. E foram exatamente essas leituras que hoje nós lemos e refletimos. E naquela celebração, 3 coisas particulares retomam hoje, e quando fui me preparar para essa liturgia, ao me deparar novamente com o livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 a 4 e 9 a 11, e acabei de tirar a dúvida ali com o padre Felipe, que ele está com as coisas mais frescas na cabeça. Gostaria de propor a todos que olhássemos bem para a imagem que brota de Elias no livro do Eclesiástico e que pode ser uma singularidade não só para quem tem o ministério diaconal a viver, nós diáconos, padres e bispos, ou mesmo para todo cristão, para todo batizado. Elias foi um homem de proclamação viva da palavra. A sua figura, por aquilo que ele falou e enfrentou no seu tempo, fez com que a sua palavra queimasse como uma tocha. E nós sabemos muito bem, aí eu pego um pouco da imagem de João da Cruz, quando ele escreve, se não me engano, em Chama de Amor Viva, aquilo que diz. João da Cruz diz que a graça de nosso Deus é como fogo que queima e transforma aquilo que toca. A palavra de Elias queimava e fazia com que o seu tempo pudesse ser modificado. Enfrentava um período de grande aversão ao Senhor nosso Deus por um império, por um rei, por uma rainha e por inúmeros sacerdotes. O povo tinha se vendido e deixado de esperar o seu Senhor. Passavam a seca.
passavam fome. Elias foi perseguido, mas, entretanto, não deixou de proclamar a palavra que não era sua, era do seu Senhor. Primeiro ponto. O diaconato, ele está intrinsecamente ligado ao compromisso de fazer com que a palavra de nosso Deus, não a minha, não a de qualquer outra pessoa, senão a do nosso Deus, a ecoar no coração humano. Por isso, se a palavra de Elias queimava como uma tocha, como seria bom se todos nós deixássemos com que essa palavra queimasse a partir do que nós proclamamos com o modo de viver. E aí, sem nenhum moralismo. Infelizmente, nós pensamos nas coisas a partir de um moralismo, do que nós não devemos fazer. E que empobrecimento. Na verdade, se olharmos o que significa cuidar para que a palavra de Deus se mantenha viva no coração das pessoas, se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos nos preocupar muito no que nós devemos fazer. A palavra de Elias queimava, porque em primeiro ponto, ele se entendia e se colocava como alguém que era como que uma trombeta, que precisava ecoar no meio dos homens. Elias também é o exemplo daquele que tem um serviço peculiar. Lembremos-nos de que Elias vai à casa de uma viúva e de um órfão, de um rapaz, e lá faz com que aquilo que faltava e que era tão pouco se tornasse alimento para muitos dias, para ele, para a viúva e para seu filho. O serviço à caridade, o serviço de amor àqueles que precisam, não é somente levar alguma coisa para matar a fome. Isso é tão fácil e, com todo respeito, se reduzirmos a nossa ação caritativa, o nosso modo de ser presença do auxílio de Deus na vida das pessoas, simplesmente por aquilo que levamos, estamos reduzindo muito a graça de nosso Deus que recebemos. Inclusive, tive a oportunidade de falar há pouco tempo, nessa casa onde nós estamos, o nosso compromisso de acolher aqueles que não têm condições de contribuir com o valor de preservação, não é simplesmente de deixar entrar ou sair, mas ter a responsabilidade de olhar se alguém não pode contribuir com um valor qualquer e ela precisa de um auxílio, o porquê ela precisa do auxílio? Lhe falta o que comer? Lhe falta suporte médico? Seus recursos são roubados? Sofre violência? Ela precisa de qual amparo? É somente de deixar com que entre num espaço e saia? Com todo respeito a quem se pensa, é mediocridade. E não há nada de cristão nisso. Pelo contrário, é ter a capacidade de ajudar com que aquele que precisa de apoio descubra um caminho para ter a sua dignidade restabelecida e respeitada. Por isso, se ele precisa de apoio para comer, que receba. Mas se ele precisa de emprego, lutemos com ele. Se precisa de apoio médico, façamos todo o possível para que o adquira. Se precisa de um acompanhamento psicossocial, busquemos esse auxílio. Porque, na verdade, deixar alguém que pede a nosso socorro voltar da mesma maneira, não estamos em nada diferente como os políticos que são capazes de vender, ou de dar, melhor dizendo, telhas, tintas ou favores e se beneficiam com a miséria dos outros. Esse não é o nosso papel, como não foi o papel de Elias. É estar com, viver com, entrar no lugar onde lhe falta, para ajudar ali a encontrar o que, na verdade, saciará não só a sua fome ou a sua necessidade de um momento. É ser sinal daquele a quem nós esperamos
e que não nos abandonou ao longo da história. Elias é esse exemplo. Também uma outra coisa, o serviço ao altar. Podemos pensar que o serviço ao altar seja simplesmente carregar um vaso sagrado e colocar ali, batizar uma criança, dar uma bênção. Não há mérito nenhum nisso, porque seria o mesmo que eu dissesse simplesmente que rezar uma missa é o meu trabalho. Não é. Atender uma confissão não é o meu trabalho. Da mesma maneira que visitar os doentes, atender confissões, dar assistência aos casamentos, isso não é meu trabalho. Isso é o meu alimento. O serviço ao altar, ele está atrelado àquela imagem tão bonita daquele que pega a oferta do povo, traz para o altar, para que o Senhor nosso Deus a transforme. E aí eu me lembro da cena onde Elias, enfrentando tantos sacerdotes de Baal, vê os sacerdotes de Baal trazendo animais e oferecendo aqueles animais e querendo que o Senhor nosso Deus, ou na verdade que Baal, me perdoem, que Baal, um falso Deus, aceitasse aquela oferenda colocando fogo sobre ela. Clamam um dia inteiro e nada acontece. E a imagem de Elias, que vê aquelas ofertas que são colocadas, pede para colocar água e mais água, e no silêncio, ele só confia no seu Senhor e diz: aí está. E chove fogo do céu, que consome aquela oferta, manifestando a todo o povo, aos profetas de Baal, quem é o Senhor nosso Deus. O que nós trazemos para o altar não é só pão ou vinho, não é somente uma coisa ou outra, ou enfeites, ou alguns símbolos. Nós trazemos a vida de um povo, que acolhida por nosso Deus pode ser transformada. E eles poderão ver o que isso significa, essa transformação, a partir daquilo que o meu viver diaconal demonstra. Eu sou ou não, da mesma maneira com que o pão é transformado em corpo e sangue de nosso Senhor, eu sou ou não também corpo e sangue do Senhor aonde eu passo. E ajudo as pessoas a entenderem que aquilo que fazemos nesse altar não é meramente um ritual. É renovar a nossa confiança nele para continuarmos com ele a caminhar, de tal maneira que aí aquilo que nós escutamos nessa escritura se torne fé viva. Para que aí a palavra de nosso Deus continue a queimar e arder os corações, transformando-os. Ajudando aqueles que estão precisados de socorro a encontrarem quem se disponha a ser esse socorro e esse auxílio. E a cada encontro que tivermos com essas pessoas, nós possamos trazer ao altar a vida que vivemos com eles. Por isso que o ministério diaconal me chama tanto a atenção. Porque nós podemos fazer a mesma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. É preciso esperar Elias? Eles viram Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias, mas eles não conseguiram ainda entender. Não precisamos esperar mais. O Senhor nosso Deus já está conosco. Cabe a nós fazermos todo o possível e todo o necessário para que o Senhor nosso Deus possa transformar os corações pela sua palavra proclamada, auxiliar os fragilizados pelas nossas mãos e pelos nossos pés que se tornam suporte, e encontrem o que oferecer de suas vidas a partir daquilo que nós mostramos para eles, aonde devem oferecer e o que devem oferecer, a sua vida. Me lembro que naquele dia e hoje, novamente,
sinto arder a mesma necessidade. Que a vida dos teus servos, Senhor, sejam sempre um anúncio da sua providência que não nos abandona. Rogo a Deus sinceramente que cada cristão, em especial cada cristão católico, que cada homem e mulher que foi batizado, seja ele ordenado ou não, possa ser como sinal de Deus, como o advento de Deus na vida de tantos que esperam, não palavras, mas uma fé que seja realmente viva.